Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez atendendo a um pedido do nosso amigo espiritual, Dr. Hans, para darmos prosseguimento a essa série que ele intitulou Apoio Espiritual à Distância. Esse é o nosso encontro número 5, né? O nosso quinto encontro desta série chamada Apoio Espiritual. Ele tem desenvolvido esse trabalho principalmente em função de não estarmos podendo realizar o nosso habitual trabalho de apoio espiritual público, né? Esse trabalho que a gente faz há tantos anos e que, por conta das necessidades da pandemia, nós fomos orientados, né, como todo mundo, a não poder, né, realizar essa atividade pública em função de tudo aquilo que já se sabe, né, a necessidade de proteção, necessidade de ficarmos atentos com relação ao contágio, enfim, a tudo aquilo que vem ocorrendo ao longo dos nossos dias. Na semana passada, ele comentou a respeito dos sintomas e que estamos vivenciando, né? E eu, particularmente, Irineu Gasparito, como psicólogo, fiz uma live na terça-feira comentando um pouco sobre esse assunto, né? Sobre a visão que a gente tem de nós mesmos e como às vezes essa visão distorcida da realidade prejudica a nossa ação interna, o nosso gerenciamento interior, porque no fundo é você quem se leva, né? No fundo é você quem se dirige, é você que tem essa autonomia de fazer as suas escolhas e de recorrer aos atributos de inteligência, de experiência que você tem para você não cair em velhas armadilhas, né? Velhos hábitos, velhas emboscadas da mente. Nós vamos escrever sobre isso, né? Sobre as emboscadas da mente e sobre todos esses diálogos mentais. Vamos preparar um trabalho sobre isso, que futuramente será divulgado, sobre essa condição, né, de nós lidarmos com os nossos pensamentos e essa cachoeira, né, de situações, impressões que marcam o nosso cenário interior, por tudo aquilo que a gente vivencia, por todas as nossas expectativas, frustrações, vitórias, decepções, surpresas, né? O que não nos falta são surpresas no caminho que a gente precisa lidar. Muitas coisas escapam ao nosso controle. Aliás, a gente controla muito pouco, né? Nós só controlamos o que vai por dentro de nós, ainda assim, com um enorme grau de dificuldade, né? Às vezes a gente consegue controlar bem, mas outras vezes a gente não dá conta, né, de tudo isso. De qualquer maneira, vamos passar então a palavra ao Dr. Hans. Eu vou me colocar à disposição para esse nosso quinto trabalho. Vou me colocar à disposição dele para que ele possa, ele já está aqui, para que ele possa então se aproximar energeticamente e dirigir, né, o trabalho como ele mesmo está acostumado a fazer comigo, né? Há muitos anos que a gente já faz esse tipo de atividade juntos. Então eu vou me colocar à disposição dele e, como sempre a gente faz, eu trabalho com os olhos fechados, né? O transe, qualquer dia eu vou falar um pouquinho sobre o transe. O transe é um estado alterado de consciência, né? O transe é um estado muito específico e tem níveis, né? Um momento em que fique mais profundo, outro menos profundo, mas de qualquer maneira é uma interferência mental pré-concebida, digamos assim, né? Uma pré-estabelecida nesse horário
para que ele possa então direcionar aquilo que ele tem uma larga experiência para fazer, que é nos dar recursos de natureza energética, espiritual, para atravessarmos esse período que não tem sido muito fácil e nem muito simples para ninguém, tá bom? Então vamos lá. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, Divino Mestre, é sempre uma grande expressão de amizade e de alegria quando, através deste canal, podemos expressar a nossa presença, expressar o nosso sentimento e a vontade que temos de compartilhar aquilo que já percorremos no caminho. Todos nós, como personagens humanas que somos, experienciamos a vida qual se fôssemos uma espécie de laboratório vivo, de experiências em experiências, a fim de que pudéssemos descortinar novos aspectos do nosso centro interior, aquilo que no núcleo chamamos de eu, e que é, evidentemente, o atributo inteligente que coordena, que decide, que sintetiza, que escolhe, que observa e que faz com que a vida tenha todo esse significado amplo, complexo e relevante. Esse eu, esse núcleo chamado eu, é o centro das nossas escolhas, o centro das nossas decisões. E estamos decidindo a cada instante. Aceitamos, não aceitamos, ficamos, não ficamos, escolhemos partir, escolhemos não partir. Há sempre um nível bastante intenso de posturas mentais que o eu determina. E essa postura, naturalmente, está atrelada à nossa maturidade no modo de ver e discernir sobre a vida, as situações e tudo aquilo que vem acontecendo. Naturalmente, o nosso eu recebe de fora larga escala de influências. Influências dos familiares, influência dos amigos, influência dos inimigos, influência da mídia, influência da conceituação habitual de costumes, de culturas. Há uma quantidade imensa de influências vindas de fora. Cada influência do meio, obviamente, expõe o nosso eu a lidar com muitas opções. E essas opções, muitas vezes a gente decide sob pressão, ou resolve não decidir, resolve procrastinar, ou vai alimentando certas circunstâncias que se demoram pesadas dentro de nós. Muitas vezes carregamos circunstâncias que aconteceram há tantos anos atrás, mas carregamos isso emocionalmente de tal sorte que não percebemos o peso dessas influências sobre o nosso hoje.
Dentro das descobertas da ciência acadêmica, compreendemos forças que foram consideradas inconscientes. Estas forças, estas tendências, são o retrato vivo daquilo que nós optamos em outras circunstâncias, seja nesta vida, neste estágio de vida atual, seja em estado anteriores, de vidas anteriores. É como se pudéssemos ter uma capacidade extraordinária de organizar arquivos de sensações, de impressões, de reflexões, de circunstâncias, e essas todas condições permanecem arquivadas dentro do nosso inconsciente. Embora arquivadas há tanto tempo, existem caminhos que podem nos levar a esses arquivos. Estes caminhos, também considerados gatilhos, que disparam sensações que emergem do inconsciente, fazem a gente sentir coisas que já sentimos outrora, mas que se repetem em nós. Se vivemos situações de muito medo, se vivemos circunstâncias de muito constrangimento, se vivemos experiências que nos colocaram à margem de muitas situações, nos relegando a segundo plano, tudo isso foi gerando uma visão deste nosso eu, deste nosso núcleo chamado eu, que às vezes tem certa dificuldade em trazer o foco de atenção para o hoje, para o dia de hoje, para o momento de agora, que, aliás, é o único capaz de se produzir alguma coisa positiva. Então, o nosso eu está diante das experiências chamadas conscientes, o nosso eu está diante de experiências chamadas inconscientes. Porém, dentro dessa inconsciência, há situações chamadas gatilhos que disparam emoções que emergem. Então, nós passamos a sentir saudade, não se sabe bem do que, passamos a sentir tristezas sem motivos muito claramente visíveis ou perceptíveis, passamos a ter impressões de tédio, passamos a ter impressões de inabilidade, de inadequação, de impossibilidade, de impedimento. Todas essas estruturas de natureza psicológica inibem as nossas iniciativas de melhoria. Nós estamos sendo desafiados a caminhar de um modo mais amadurecido a cada dia, mas essas impressões todas dificultam a nossa conexão com o poder de maior atributo que temos, que é a inteligência. O seu eu é dotado de um recurso chamado inteligência. E a inteligência é poder. Às vezes nós ficamos tão submetidos, subjugados a determinadas circunstâncias, que temos medo até de ter poder de resolver, ou de decidir, ou de se colocar diante de certas circunstâncias, buscando caminhos melhores. O nosso poder, então, ele é nublado, ele é desqualificado, desvalorizado por impressões guardadas do nosso eu. Essas impressões, elas nos deixam muito inseguros e nos fazem sentir menos, nos fazem sentir incapazes, nos fazem sentir muitas vezes deprimidos, olhando o nosso quadro de situações de hoje, imaginando que não há saída
para a nossa atual situação. E para toda e qualquer situação existem caminhos, opções, decisões. Basta que tenhamos uma visão além do aparente. Aí é que entra o aspecto espiritual. Enxergarmos além do aparente. Quem é aquela personagem que está no meio da sua vida e te causa tantos problemas? Pessoas que são desafiadoras, que interferem na sua tomada de decisão, que geram problemas, que dificultam o seu andar dentro do conhecimento superior, muitas vezes são pessoas que tivemos algum nível de relação passada e que, portanto, tenhamos ainda uma certa fração de compromisso de relacionamento entre nós, de tal sorte que a vida nos aproximou para termos um estágio de convivência próxima. Isso acontece muito em família, com parentes, ou com pessoas do mesmo trabalho, ou com pessoas do mesmo nível social. Mas voltando a nossa atenção para o núcleo chamado eu, é lá que nós devemos centralizar a nossa força. O nosso eu, ele é tão inteligente, ele é tão forte, ele é tão sagaz, ele é tão compreensivo, que ele é capaz de transformar, de transcender toda e qualquer inibição. Mas o difícil é que nós não acreditamos nisso. O difícil é que nós nos rendemos a estas forças do inconsciente, nos rendemos à opinião externa, porque a opinião externa tem uma enorme influência sobre nós, e como nós somos muito dependentes da aprovação externa, nós ficamos muito entristecidos ou até mesmo amarrados porque não temos o nível de aprovação externa ou de apoio que gostaríamos de ter. No entanto, é importante considerar que a nossa habilidade do eu, a nossa habilidade de gerenciar as situações é sempre de dentro para fora. Mas você só começará a mudar um pouco o cenário da sua mente, a estrutura mais arejada do seu discernimento e das emoções, se você voltar a dar crédito à sua capacidade de lidar, de facear os confrontos naturais que a vida te traz. O que são confrontos? É relação com uma pessoa, é relação com outra, é uma situação imprevista, é algo que surge do nada, são situações que criam e geram desafios enormes e às vezes nós precisamos muito de paciência, de tolerância, de compreensão, de cooperação para podermos lidar com certas pessoas, com certas experiências. O que eu queria dizer hoje para vocês é que nós precisamos centralizar o foco de atenção para esse eu, esse núcleo chamado eu. Tanto assim o é que o próprio Jesus mencionou essa questão quando ele se refere a uma conhecida frase dita por ele, dizendo assim: eu e o Pai somos um. Isto é, o poder do invisível está em mim se eu acessá-lo. Para que eu acesse o poder divino, eu preciso acreditar nele, assim como ele acredita em mim. É uma via de mão dupla. Eu colaboro com Deus até fazendo o que eu posso, e Deus colabora comigo, me ofertando oportunidades de êxito
para que eu consiga, de alguma maneira, lidar melhor com as coisas. Você tem aí esse eu e o Pai, eu e o poder divino, eu e a força criadora, eu e o poder amorosamente transformador da vida, somos um. Isto é, se eu me conectar com esta força, se eu permitir-me lidar com esta via de mão dupla, se eu confiar no invisível, porque na prática 10% das ações são nós que fazemos. 90% das ações da vida vem do invisível, vem do poder divino, porque se Deus quiser tirar um problema da sua vida, para ele ou para esse conjunto inteligente de coisas, isso é muito fácil, muito simples. Mas a via só será de mão dupla se o eu, né, se você se juntar a essa força transcendental, se você se permitir, se você entender que esse invisível poderá ajudar você nisso que você está passando. Eu sei que você não está passando coisas simples. Eu sei que você não está passando coisas fáceis. Eu sei que você está lutando muito para manter as suas coisas, para buscar um equilíbrio, para poder ser vitorioso nas coisas. Eu sei muito bem o que você tem passado. E sei também que não é tão fácil assim. No entanto, quando você deixa essas forças do inconsciente lá guardadas e você passa a centralizar o seu foco de atenção no poder do eu posso, eu vou ou eu não vou, o poder decisório do se você entender o poder decisório do eu e o Pai somos um, se você juntar o seu poder ao poder invisível de Deus, muitas coisas importantes poderão acontecer, inclusive a quebra de situações aparentemente insolúveis, que você jamais imaginaria que a bondade divina fosse capaz de produzir aquilo a seu favor. É importante você entender que o que eu estou dizendo não está relacionado a religião alguma. Nós não estamos falando de bandeira religiosa, nem de aspectos específicos filosóficos. Nós estamos falando do poder do do poder do fazer, do poder do não fazer, do poder do ir ou do não ir. Quando o seu eu entende que determinada atitude na sua vida já não combina mais com você, não faz mais sentido você agir daquela forma, você está se libertando de um vazio imenso. Porque se você continua a fazer coisas que te fazem mal, assim como poderão fazer mal a outrem também, você vai cada vez mais se sentindo entediado, vazio e limitando a capacidade transformadora do quê? Do do núcleo, do eu e o Pai somos um. Essa força do que é o quê? É o arbítrio, é a capacidade de arbitrar, é a capacidade de mediar, é a capacidade de perceber o que é interessante, como vocês falam aí, o custo-benefício de uma atitude, se realmente vale a pena continuar desse modo, aquilo já não está me satisfazendo mais, por que eu continuar? Porque é a força do hábito, mas então eu vou quebrar esse hábito, eu vou buscar algo mais interessante para mim, eu vou pelo menos experimentar algo onde eu me sinta mais livre, porque um mau hábito te escraviza. Não é questão só moral, não. Um mau hábito, ele te mantém escravo. Um mau pensamento, ele te mantém escravo.
você fica escravizado às ideias. E estando escravizado, evidentemente, você não se sente livre para que o seu eu determine o que é melhor para você. E observe que todos têm uma receita para você, mas ninguém sabe o que você passa por dentro, suas lutas, suas dificuldades, todas as coisas que fazem parte do seu mundo interior. Então está na hora de você resgatar a sua capacidade de escolha, a sua capacidade de dar a volta por cima. Esse poder é seu, mas ele foi perdendo força em função das circunstâncias. Ele foi perdendo o vigor, foi perdendo a capacidade de assumir a força do eu, do indivíduo, não divisível em dois, o único indivíduo, não divisível em dois, é um só. O eu é um só e é único, e é especial, e é atributo especial de inteligência, e cada qual tem a sua especificidade. Então, vamos voltar para o poder do eu. E você, através do poder do seu eu, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de observação, você vai perceber aquilo que já não atende mais à sua necessidade de progresso, aquilo que já não te faz mais feliz, que você vem fazendo há tanto tempo, mas não te traz mais aquele sentido de felicidade que talvez um dia pudesse ter proporcionado. Passou a fase, amadureceu, o momento é outro, e você ainda está escravizado àquele tempo, àquela situação que limita você, que apequena você, que faz você sentir-se sem a possibilidade de escolher livremente o que é melhor para você. Há muitas influências externas, há muitos livros, há muita gente sábia, há muita gente boa, mas na hora de decidir, é o eu quem decide. E você é herdeiro das suas escolhas. Você é herdeiro das suas decisões. Ora, se a vida está enrolada, se a coisa está complicada, se as pressões estão imensas, nós estamos aceitando as pressões de fora, porque estamos fazendo também pressões internas. Ora, com pressões internas eu não consigo agir com clareza. Não basta apenas eu me pressionar, isso não muda nada. O que vai me ajudar é poder enxergar-me, enxergar o meu eu, independentemente das pressões, e observar qual seria a estratégia mais favorável para o meu momento de agora. Eu preciso assumir o controle da minha mente. Eu preciso assumir a gerência dos meus estados emocionais. Porque se eu deixar isso sem um comandante, alguma pessoa comandará. Se eu deixar isso sem uma chefia de direção, alguém assume esse lugar e eu continuo a ser escravo da mente alheia na manipulação, sendo que eu poderia sentir-me mais livre simplesmente para ser eu mesmo. Ser eu mesmo é uma grande dádiva. Ser quem você é um prêmio, é um privilégio. Mas todas essas circunstâncias impedem você de enxergar-se como você é. Então vamos voltar a nossa atenção para esse eu, para esse centro interior, para essa força divina. Eu e o Pai, o impossível, né? O invisível, as forças que não se veem, mas se percebem, somos um. Quer dizer, o meu lado visível mais o meu lado invisível
aliados poderão reverter muitas situações, se não todas, que envolvem a sua vida. Já imaginou você se sentindo livre para poder fazer as coisas? Claro, existem situações que nós estamos atrelados por várias razões, mas isso é por fora, porque por dentro, se o meu eu sentir-se liberdade, sentir-se livre para poder discernir, perceber, optar, a nossa qualidade de vida interior será completamente diferente. E digo mais, se você assumir a força do seu eu, o seu nível de imunidade vai para o máximo. Você vai ficar muito menos sujeito às circunstâncias pandêmicas que estão ocorrendo, logicamente, fazendo uso dos protocolos e cuidados sanitários absolutamente necessários. Porém, a sua vitalidade interna decorre da liberdade de você poder se levar com leveza, com clareza, com discernimento. Parece muito simples falando assim, mas é fundamental. Vamos tornar a vida mais simples. Descomplique a sua mente por dentro. Pare de querer coisas absurdas. Não é momento, não é hora. Vamos para o simples. Vamos para o factível. Vamos para o entendimento inteligente, para a observação, para que você possa assumir a responsabilidade pela sua felicidade pessoal. Porque a conquista é sua. O estágio aqui na Terra é seu. Foi dado a você, foi outorgado a você essa possibilidade. Isso significa que a bondade divina tem um plano na sua vida. Tem um caminho. Olha, o seu caminho é esse. Dentro dessa circunstância, dessa família, dessas pessoas, esse é o seu caminho de agora. Esse é o melhor para você agora. É isso que eu tenho? É. Então eu vou fazer disso que eu tenho o melhor que eu puder. E vou começar a diminuir o meu nível de reclamações, porque nós reclamamos, mas não fazemos a nossa parte. Não caminhamos, não crescemos, não amadurecemos, só olhamos para fora e não estamos olhando para dentro. E é lá dentro que o teu eu trabalha. É lá dentro que a tua alma funciona. É lá dentro que a sua inteligência brilha. E é disso que nós estamos falando. Resgatar o poder decisório, livre de ser si mesmo. Se você entender essa palavra, se você entender esse conceito, a sua vida começará a mudar agora mesmo. Porque você vai mudar as circunstâncias que estão mantendo você presa às ideias, às circunstâncias e à incapacidade de resolver as situações. Eu e o Pai somos um. E se Jesus disse que nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais, e nos deu essa condição de poder, por que não assumir? Por que não combater aquilo que eu sei que já não é bom para mim? Eu vou vencer. Aliás, eu vim para isso. Eu vim para ser vitorioso. Eu não vim para a derrota. Se a derrota apareceu no meu caminho, ela é momentânea, ela é passageira, ou ela é lúdica, vai me trazer algum aprendizado importante para o meu depois. Mas a vitória depende da maneira como eu me vejo diante das coisas. Se eu me vejo como sou, tudo bem. Se eu me vejo como não sou, mas pareço ser, tudo mal. Porque a vida está sempre me levando para a adversidade, impedimento, gente complicada, problemas difíceis, estratégia complicada.
Então, é isso que nós precisamos entender. Se você entender esse conceito espiritual, você vai dar uma guinada na sua vida surpreendente. Eu não tenho dúvidas que você vai conseguir mudar muitos aspectos da sua vida por força da sua compreensão e por força de você mesmo se permitir dar essa oportunidade de transformar a sua visão de si mesmo, transformar o seu modo de ver, para você se tornar uma pessoa sabidamente forte, vigorosa e vitoriosa em Deus. Há um outro conceito: eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse fortalecimento é divino, é a parte invisível. São os 90% que nós precisamos do fortalecimento divino para nos dar a força moral íntima de seguir. Mas sem os meus 10% de atitude, sem a minha postura, sem o meu posicionamento, não vai funcionar. É simples assim. Pense no assunto. Pense na sua vida e como você pode lidar por dentro para você transformar dentro e fora. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Quando nós fechamos os nossos olhos para o mundo externo, há uma sensação de preenchimento energético. Você começa a sentir algo vibrante dentro de si. Os milhões de átomos que estão girando atomicamente, quimicamente, biologicamente, para que teu corpo mantenha-se vivo, íntegro, funcionando, vai produzindo um calor de todo esse movimento chamado vida. No centro dessa experiência impressionante, há um quartel-general que nós poderíamos, apenas por questões de compreensão ou didática, imaginar que por trás do nosso coração existia ou existe uma pedra incandescente. E esta pedra incandescente é a essência do nosso espírito amoroso. É como se fosse uma pedra divina, inteligente, nos dando ou nos emprestando a sua força numa partícula menor e mais reduzida, para que possamos desfrutar da vida. Então, essa pedra incandescente, que seria o teu espírito, aquele que é dedutivo, inteligente, pesquisador, perscrutador da verdade, questionador da verdade, este eu vivo, aí está. E ele detém os poderes mais expressivos da vida. Talvez a bondade de Jesus tenha se expressado dentro dessa condição do eu, exatamente em função disso. Quando você fala de si mesmo, você aponta o seu coração. É como se inconscientemente você soubesse que o teu centro luminoso, vital, ali está. E um mar de vibrações, que nós chamamos igualmente de campo vibracional ou aura, representa o volume de expressões energéticas, emocionais, inteligentes,
que agem no corpo físico, para que o corpo físico possa refletir todas as suas preciosidades biológicas, gerando a capacidade de se manter vivo. Todos os sistemas, sistema nervoso, sistema sanguíneo, sistema ósseo, sistema hormonal, sistema digestório, as glândulas, tudo aquilo que compõe estrategicamente esta incrível máquina chamada corpo, acionada pelo espírito, pela alma encarnada, e que juntos possuem uma expressão de luz incomensurável. Se existem pessoas que ainda não aproveitam esse conjunto de valores, estas pessoas ainda estão num estágio de pouca valorização da sua capacidade de viver. Sua idade espiritual ainda é infantil, mas você que conhece um pouco da parte espiritual, você que está percebendo que Deus não é uma condição religiosa ou uma expressão dessa ou daquela bandeira, Deus é muito mais do que se possa dizer, é muito mais do que se possa pensar ou expressar. Então, imagine agora que essa pedra incandescente atrás do seu coração começará a espargir luz. Luz eletromagneticamente amorosa. Luz da pedra incandescente eletroamorosa. Porque o corpo físico vive em campos magnéticos da Terra. E o próprio corpo também tem eletricidade e magnetismo, combinados de maneira a poderem conviver dentro dessa expressão física de um modo muito natural. Imagine que este campo vibracional amoroso começa a se espalhar por todas as suas células, por todos os seus átomos, por todos esses estímulos, esse trânsito absolutamente mágico e inexplicável chamado vida, e que expõe a cada qual de nós a esse mar de experiências que estamos vivendo. Sinta que além deste campo vibracional, esta pedra incandescente chamada espírito, quando entende o princípio ativo divino que está dentro dela, começa a mudar ainda mais esse panorama. Começa a levar a doença embora, começa a levar o tédio embora, a falta de posicionamento, o cansaço, a incerteza, começa a dissipar os medos. Mesmo que você tenha sido, digamos, vitimizado por alguma experiência menos feliz, de alguém que possa ter te prejudicado, enxergue mais longe. Toda pessoa que erra carregará em si mesmo o peso da própria culpa, do próprio erro. E mais dia, menos dia, a lei divina o colocará diante de experiências para retificar o dano, seja social, seja pessoal, seja familiar. Deixa essa expressão amorosa que vem do teu espírito conectar-se a Deus,
Mas principalmente, aproveite esse momento agora e diga para o seu eu interior: descanse, larga, deixa ir todo este mar de ideias nefastas sobre o que poderá acontecer. Solte. Se você perdeu um parente, uma pessoa querida, deixe-o ir, porque a bondade divina deve ter chamado de volta ao mundo espiritual por alguma razão que nós desconhecemos. Solta. Se uma pessoa não quer mais conviver com você, solta. Se a tua vida está sem direção, abra o teu coração para que a direção apareça. Peça intuição. Conecte-se com o invisível. Peça uma direção. Peça um caminho. Peça uma ideia. Peça algo que sacuda essa inércia que vai tomando conta da sua vida. A doença é sempre um indicativo de que alguma coisa nós fizemos de forma inadequada, consciente ou inconscientemente. Se nós não cuidamos bem desse valiosíssimo tesouro que é o corpo, tem seu preço. Se nós o alimentamos exageradamente, se não deixamos dormir, se não cuidamos do nosso asseio necessário, se não cuidamos das nossas emoções de modo a conduzi-las de maneira inteligente, se nós não cuidamos da nossa vida afetiva, se o monstro dos ciúmes, das incertezas, das batalhas afetivas continuar rondando a nossa mente, continuaremos escravos de uma ideia que não conseguimos pegar, mas que pagamos um preço caro por permanecermos dentro dela. Descanse por dentro. Relaxe. E imagina que o amor divino está passeando por você, refazendo você, incentivando você, abrindo portas, trazendo novos sinais de oportunidades. Aproveite. Esse dia é um dia mágico, especial, porque é o dia que você está vivendo. Um dia só pode ser especial se você o vive. Se um dia é especial só na teoria, pouca força tem. Mas este dia, ele é especialíssimo, porque é o dia e a hora que você está vivendo agora. Usufrua e deixe o peso da existência se dissolver, se diluir. Respira, solta, relaxa, descansa, acerena a mente. Pare de brigar com a sombra. Lembre-se, eu e o Pai somos um. Eu, parte visível, mas o Pai, parte invisível, somos um. Nós unimos as nossas forças. E eu e Deus, juntos, somos maioria. A libertação está decretada. A vitória está definida, porque eu estando com Deus, a vitória está definida, as portas estão abertas. Só me resta seguir, avançar, trabalhar, amar, crescer, perdoar. A ignorância que as pessoas têm, nós também as temos, talvez em outro sentido.
Mas toda maldade, toda malvadeza nasce da ignorância, da falta de percepção e a completa desconexão com a bondade divina. Deixa que essa luz se mantenha acesa atrás do seu coração. Essa pedra incandescente que é o Espírito, lá está, vivo, amorosamente vivo, inteligentemente vivo. Fica com Deus. Fique na paz, fique na luz. Você merece.